Humilhação completa do governo Lula nos Estados Unidos. Hoje vai ter o encontro do Marco Rubio com Mauro Vieira. Mas o encontro mais relevante que está acontecendo neste exato momento é da nação brasileira, é dos indivíduos da política brasileira pensantes com a realidade. Esses indivíduos estão olhando os fatos e dados e percebendo que não vai ter queda de sanção, não vai ter amenização e provavelmente devemos ter alguns requisitos vindo do Marco Rubio, vindo dessa reunião, que vão ser muito mais pesados e vão colocar o Lula contra a parede. Por quê? Nesse exato momento, o Lula não sabe o que fazer para fazer as sanções caírem. Mas vamos supor que o Trump ou o Marco Rubio indique o seguinte, de forma pública, fale na reunião e depois anuncie publicamente. Amigos, a gente derruba as sanções de 40% no momento que o Alexandre de Moraes deixar de ser ministro do STF. E aí? O que vai acontecer com uma pressão direta dessa? É uma pergunta boa, não é? Porque imagina um cidadão comum, a galera lá que vende mel para os Estados Unidos, os pescadores. Vocês acham que eles vão querer mudar de profissão, eles vão querer quebrar para proteger o Xandão? O Lula talvez vai querer que eles quebrem, mas eles não vão querer quebrar. Então isso vai gerar uma pressão gigantesca no governo Lula. E se por acaso ele tente aquele papinho da soberania, eu acho que não vai pegar. E mesmo, tudo bem, ele vai lá e segura e mantém. O desgaste no governo vai ser gigantesco. E tudo indica que é isso que vai acontecer na reunião de hoje. Eu vou explicar detalhadamente o porquê que eu estou fazendo essa afirmativa. Mas basicamente, no tempo que estava tendo silêncio, Marco Rubio e todos os membros do governo Lula, no governo Trump, passaram um tempo em silêncio, sem ficar criticando, reforçando as críticas contra o Lula. E nesse período surgiu uma grande esperança. Uma esperança tão grande que eles estão continuando tentando ancorar. Antes de iniciar o vídeo, eu vi exatamente esse vídeo aqui, ó, presta atenção. Aline, a gente já começa aqui atualizando informação de agora, né, que saiu a agenda de Marco Rubio, já, de certa forma, também confirmando a notícia que o presidente Lula trouxe mais cedo, a agenda ali entre ele, né, o secretário do Estado. Ou seja, a reunião é um fato, mas qual que é a manchete aqui de cima? Globo acredita que o Lula vai reverter sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. A Globo tá completamente em um mar de ilusão. Por quê? O que a Globo fala é pautado pelo marqueteiro do Lula. Eu acho que é muito drástico quando você mantém essa pauta. Por quê? Porque quando a realidade bater na porta, e tudo indica que boa parte da realidade vai bater na porta neste exato momento, ou seja, hoje, isso passa uma grande vergonha. E também veio, depois de bastante tempo, sem grandes novidades, veio o Paulo Figueiredo e também veio o Eduardo Bolsonaro a público falar o que estava acontecendo. Eles foram na Casa Branca exatamente ontem, antes da reunião. Tudo indica que o Marco Rubio vai estar muito respaldado para essa reunião com o Mauro Vieira e tudo indica que será uma grande humilhação. Em paralelo a isso, outro tema dessa reunião vai ser o Maduro. E simplesmente o Trump não esperou para pedir aval do Lula. Incrivelmente, ele não esperou, né? Porque, segundo o Lula, ele estava completamente apaixonado por ele e logo deveria perguntar: ô Lulinha, você acha que eu devo invadir a Venezuela ou não? E o Lulinha ia falar a opinião dele, porque ele não ia fazer isso sem consultar o objeto da paixão dele, né? Mas, pelo que parece, ele fez. Ele já indicou que vai invadir, vou repetir, invadir, e ainda citou por terra, depois de ataques aéreos à Venezuela. E isso gerou um desespero completo no Maduro. Mas eu te pergunto, a segunda pauta dessa reunião que se fala é que eles vão falar alguma coisa sobre a Venezuela. E segundo Marco Rubio, a visão do Marco Rubio é que o Brasil financia ou financiou a Venezuela. E aí, como que vai ser essa reunião? Você acha que essa reunião vai ser boa? Eu acho que vai ser uma bomba atômica em cima do governo Lula. E tudo indica para isso. Tem várias informações nessa linha. Mas mesmo assim eles continuam se iludindo. E também vou falar nessa edição, nesse editorial, também vou falar para vocês o que está acontecendo no STF. Aconteceu algumas coisas bem capciosas. O Lula já escolheu quem que vai entrar, pelos todos os dados aqui, pelas notícias, ele já escolheu quem que ele vai indicar. Não sabemos se o Senado e os outros membros do STF vão topar essa indicação, mas ele já escolheu. E o segundo ponto, um indivíduo que deixou o STF está internado no hospital neste exato momento. Vou dar até o nome para não deixar vocês muito curiosos. O Barroso. O Barroso foi às pressas para o hospital e está internado, logo depois de anunciar a renúncia do STF. Meus amigos, quanto mais você olha para o Brasil, mais as coisas vão ficando capciosas, não é mesmo? Mas agora vamos começar com o pé direito,
curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Primeiramente, vídeos a gente posta todo dia, 9 horas, meio-dia e 17 horas. Esse vídeo aqui é o das meio-dia, que tá saindo um pouco atrasado, mas me perdoem, mas saiu pelo menos, ele deve sair uma da tarde. Seguindo, convido você para entrar no grupo do WhatsApp, não perca de entrar no grupo do WhatsApp porque o YouTube não está distribuindo os vídeos, então para a gente conseguir sanar essa questão, eu fiz um grupo do WhatsApp que eu envio todos os vídeos lá. E também, obviamente, que não se esqueça de se inscrever neste canal e também nos outros 3 canais, não se esqueça, todos os links estão aqui na descrição, então aproveite. Vamos começar agora com o pé direito e já espero que você já tenha curtido. Vou começar com essa cena inédita, essas falas aqui do Dirceu me pegaram muito, preste atenção no que ele vai falar aqui. Na prisão, todo mundo se ajuda. O Ademar ficava bravo comigo, porque eu queria arrumar a lâmpada, né? Porque eu queria ler, falava assim, Dirceu... Isso parece uma piada, né? Um cara que foi preso por corrupção, junto com outro cara que foi preso por corrupção, eles citando, e eles são hoje da oposição, ou seja, Valdemar hoje é contra o Dirceu, tá bom? E aí basicamente eles contando como que era a relação dentro da cela. Isso aqui é bizarro, e ele tá envolvido na política, o outro é chefe de partido, e é isso, esse é o Brasil. Tem que sair daqui, para com isso, parece que querendo ficar aqui, fala, não, Valdemar, eu quero ler essa lâmpada, não dá para ler. Ou então, porque a prisão é muito insalubre, né? Vamos resolver o problema da goteira, né? Às vezes está cheirando muito mal, né? Você quer resolver. Ele ficava bravo porque parecia que a gente ia ficar muito tempo lá. Felizmente ele não ficou, mas eu fiquei, eu estava certo que eu fiquei muito tempo, então eu tinha que lutar por melhores condições dentro da prisão, né? Isso aqui é uma vergonha, meus amigos, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é o suco, o puro suco do Brasil, tá? O puro suco do Brasil. Agora eu vou colocar um ponto, que é uma acusação do Chiquini. O Chiquini pegou e fez análise e tudo mais, trouxe lá, e basicamente ele tá acusando que o Alexandre de Moraes, a PGR, na realidade, Alexandre de Moraes não, a PGR entregou um documento com assinatura falsificada. E aí tem essa matéria aqui do Mário Sabino, que eu achei bem interessante, que ele cita que ou o advogado Felipe Martins, que é o Jeffrey Chiquini, é louco, ou ele tem graves provas e simplesmente colocou um pepino no tamanho do mundo no colo da PGR, porque ele está acusando que a PGR falsificou provas. E ele tem um laudo que não é conclusivo, mas falou que tem que ter um segundo laudo desses documentos para ter certeza. Ou seja, se ele conseguir um laudo americano, se ele conseguir outro laudo com maior credibilidade e mostrar que a PGR está falsificando documentos, falsificando provas para prender o Felipe Martins, essa não seria a primeira. Por que não seria a primeira? Porque simplesmente a primeira foi a questão dos Estados Unidos, que já foi desmentido. Ou seja, mais um documento que tenta provar, que tenta prender o Felipe Martins e que pode ser ilegal. E aí basicamente o Mário Sabino discorre sobre isso e fala que se for mentira, simplesmente é um pepino gigantesco no colo do Chiquini. Se for verdade, é um pepino gigantesco no colo da PGR. E aí? Quem que você acredita que tá certo? E aí, isso aqui na minha cabeça, e já foi citado pelo próprio Chiquini, ele tá tendo uma conexão com os Estados Unidos maior do que a gente imagina, tá? Nessa conexão, ele sabia que o documento desautorizando, ou seja, invalidando as provas da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, iria sair antes de sair, ou seja, tem uma conexão. E esse documento pode ter sido piado por um americano falando, tal assinatura é falsa, pode falar. E aí depois o americano pode vir, o governo americano, alguém lá, algum órgão, citando que é realmente falso, colocando isso no dossiê completo em um processo americano contra o Moraes. A prisão do Moraes está sendo arquitetada, meus queridos. Seguindo agora para o Maduro. O Maduro está completamente desesperado. Presta atenção nisso aqui. Há também dentro do governo americano a discussão de um plano de bombardear alvos estratégicos militares na Venezuela, com a intenção de fazer os militares venezuelanos se assustarem, como aconteceu, por exemplo, com o Iraque, né, em 2003. Houve uma debandada dos militares, um abandono do regime, né, e haver um movimento popular que coloque justamente a Maria Corina Machado como presidente da Venezuela. Essa é uma ideia que partiu do Departamento de Estado americano. O conselheiro sênior do secretário de Estado Marco Rubio, Ricardo Pita, é venezuelano, né? Saiu da Venezuela aos 14 anos de idade, em 2007, e é quem propulsiona essas teses.
O Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, morou na Venezuela quando era criança, jovem. O pai dele era também diplomata americano. E o próprio Marco Rubio, como filho de cubanos, também tem uma forte hostilidade em relação ao regime cubano e, por extensão, ao regime venezuelano. Simplesmente Marco Rubio odeia o comunismo. E é aí que reforça a minha tese, que vai ser uma grande humilhação nos Estados Unidos hoje. E agora tem umas falas do Trump que eu achei muito boa, presta atenção. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged Well, I can't do drug bust that, in the but Caribbean? I authorize for two reasons, really. Number one, Perguntam pra ele se ele autorizou e por que ele autorizou os ataques à Venezuela, e ele explica que o número deles estão esvaziando e as suas prisões... they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered they've allowed thousands and thousands. Basicamente, o Trump autorizou e confirmou que autoriza a CIA de atuar na Venezuela e anuncia possíveis ações por terra. Simplesmente, isso aqui é uma fala extremamente pesada. Mas, Floriano, não aconteceu isso, já faz 24 horas, vocês estão ansiosos. Já faz 24 horas e nada aconteceu. Não vai acontecer nas próximas 24 horas, nem nas próximas 48 horas. Isso vai ser questões de semanas, por um simples ponto. Ele fala isso pra gerar tensão, tá? No momento que eu falo que eu vou te dar um soco, beleza? Vamos imaginar que eu vou usar esse exemplo. Eu te falei assim, vou te dar um soco, vamos supor que você levanta a guarda, beleza? Quem já lutou boxe ou até te convido a fazer esse exercício, levanta a mão assim, fica em pé e fica com a mão aqui e deixa eu contar uns 2 minutos. Em menos de 2 minutos, isso aqui você já vai estar doendo pra caramba, você vai estar muito cansado. Então no momento que eu falo pra você assim, eu vou te dar um soco, você levanta a guarda. E aí é só esperar. Como assim, Floriano? É só esperar que mais ou menos com uns 2 minutos você vai estar com o braço assim, ó. Aí dá, eu dou um soco, entendeu? Então ele vai colocar tensão, vai fazer o Maduro entrar em pânico. Não, vamos ficar todo mundo atento, tudo atento. Primeiras 24 horas a galera tá atento, 48 horas já começa a cair, 72 começa a cair mais. Depois de uma semana todo mundo assim, ai meu Deus, não aguento mais. Entendeu? Então essa é a estratégia. Então ele tem que ficar criando tensão. Isso cria instabilidade dentro da Venezuela. Ou seja, tudo indica que o Trump realmente quer atacar e quer ir para cima. E tudo indica com provas muito contundentes. Trump sobre Venezuela. Agora provavelmente vamos atacar por terra. O Maduro vai completamente colapsar. E ele tá desesperado já, tá? Está completamente desesperado. Presta atenção nisso aqui, ó. Nicolás Maduro afirmou que os Estados Unidos querem tentar um golpe de Estado na Venezuela. Ele condenou ainda qualquer tentativa de intervenção no país. Em nota, o governo venezuelano chamou as falas de Trump de belicistas e extravagantes. Entende o seguinte, pela primeira vez na história recente, que esse tipo de fala, esse tipo de acionamento do FMI, da ONU, não faz pressão em presidente americano. Todos os presidentes anteriores, esse tipo de fala, de acusação, pressionava internamente. Hoje, o Trump simplesmente ligou o botãozinho e não quer saber de nada. Ele não liga. O Maduro esperneia, o Maduro chora, o Maduro fala não sei o quê. Simplesmente o Trump não se importa. E aí bate o desespero e a única arma que o Maduro tem é essa, ficar fazendo pronunciamento. Mas quando a bombinha, puf, realmente ele não vai ter muito o que fazer, ele vai de arrasto, entendeu? E tudo indica que isso vai acontecer, e vou dizer mais, toda essa pressão do Trump deve estar fazendo o Maduro entrar em pânico, porque ele deve estar morrendo de medo para os generais se virarem contra ele. Porque a grande verdade, qual que é o único indivíduo que não pode ter a cabeça junta com o corpo por muito tempo? É o Maduro. Todos os outros você consegue fazer um somebody love, você consegue ficar de boinha ali e conseguir limpar a barra, mas o Maduro não. Então se os generais entregam o Maduro, eles podem imaginar que eles conseguem fazer a transição de governo para Mariana Corina Machado ou para aquele outro cara que ganhou realmente as eleições e simplesmente ficar de boa, seguir a vida. Mas o Maduro não. Então o custo para eles terem as vidas normais é entregar o Maduro. Vocês acham que uma ditadura que foi construída no meio de mentira, fraude e tudo mais, existe uma lealdade? Eu acho que não. Dito isso, agora vamos voltar para o Brasil da questão do STF. Lula avisa aliados que deve indicar Jorge Messias para a vaga do STF. E aí o que vem a galerinha do STF faz? Ministros do STF dizem a Lula em jantar que nome fraco vai debilitar a corte. E eles consideram simplesmente o Messias fraco, eles estão lutando pelo Pacheco.
Lembrando, ele indicar o Messias não quer dizer que o Messias vai ser aceito no Senado e no Congresso. Existe uma teoria que pode acontecer uma rolagem. O que seria essa rolagem? Basicamente adiar essa aceitação do ministro do STF para conseguir passar essa indicação para o próximo presidente. Esse é uma teoria. E por que o Barroso saiu agora? Porque quanto mais perto das eleições, seria mais difícil isso acontecer, ou seja, seria mais fácil essa rolagem acontecer e aí tiraria a indicação do Lula. E o Barroso também estava com muito medo das sanções, porque perto das eleições tudo indica que se o STF, TSE ou Lula quiserem colocar a mãozinha na balança, o couro vai engrossar, a vaca vai para o brejo. Ou seja, tudo indica que pode acontecer, mas é pouco provável ainda. E agora vem o seguinte, ó. Lula é aconselhado a nomear mulher na AGU caso indique Messias. Nossa sorte é que o próprio governo Lula ali, os amigos ali, estão atrapalhando, tá? Estão atrapalhando. E agora tem essa notícia bem peculiar, tá? Que eu gostaria até de saber. Não estou indicando nenhuma teoria da conspiração, mas olha que peculiar essa notícia aqui, presta atenção. E agora uma informação de uma última hora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, passou mal na noite desta quarta-feira e está fazendo exames em um hospital em Brasília. E agora uma informação de uma última hora, o cara pede renúncia do STF e vai ser internado em hospital? Só joguei, sei não, vamos só seguir a vida. Estados Unidos manterá sanções a Barroso após saída do STF, diz Eduardo Bolsonaro. Para piorar a vida do homem. O homem não está sendo atendido pelo Lula, o homem foi internado, o homem perdeu o poder, o homem está escanteado e agora o homem vai continuar com as sanções americanas. Parabéns, Barroso. Lembra aquela frasinha que você falou que eu gosto bastante? Perdeu, mané. Eu acho que essa frase agora se encaixa bastante para a sua situação. Seguindo agora, presta atenção que agora a gente vai entrar no caso da reunião do governo Lula com o Marco Rubio. Presta atenção nessas colocações aqui. Olha, essa pauta desse encontro ainda está sendo definida, mas pelo que eu pude apurar aqui, as sanções às autoridades brasileiras impostas pelos Estados Unidos, como cancelamento de vista e até mesmo a aplicação da Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, devem ser tratados nesse encontro com o Marco Rubio. Bem, essa é a expectativa, visto que na semana passada, na ligação entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, já foi mencionada essas sanções. Então, a expectativa é que Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira avancem neste sentido, tanto em relação às medidas políticas aplicadas pelos Estados Unidos, como as medidas econômicas. Então está tudo ainda no radar. Como bem disse a Mariana Jangiacomo, ainda estão sendo definidas esse encontro, porque precisa de uma brecha na agenda de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, mas, de fato, tem alguns detalhes que a gente já sabe que também deve entrar, como, por exemplo, o que Marco Rubio chamou na semana passada, depois desse telefonema, de prioridades regionais. E a gente está falando especificamente da questão da Venezuela, que é um ponto de interesse dos Estados Unidos e que o Brasil avalia que pode colaborar neste sentido. Alguns desses pontos, Como que o Brasil vai colaborar nesse sentido? É uma pergunta boa, não é mesmo? Muito boa. A pauta completa dessa reunião a gente ainda não tem, está sendo tratado com muito sigilo, até porque o governo brasileiro vê na descrição um ativo para poder lidar com essa negociação com os Estados Unidos. Lembrando que Marco Rubio, para a direita brasileira, é visto como integrante do governo mais ideológico e que pode inclusive colocar ali algumas questões, alguns entraves para o avançar dessa negociação. Então, as autoridades brasileiras têm tido esse cuidado de evitar fazer muito barulho antes da concretização dessa reunião, mas como a Mariana contou, o chanceler Mauro Vieira já chegou a Washington e fica ali na definição dessa agenda no Departamento de Estado americano, agora para ver o quanto vai avançar. É importante a gente dizer que esta reunião ela pode destravar algumas negociações já em curso, além do próprio ministro Mauro Vieira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e também o vice-presidente Geraldo Alckmin são interlocutores com os Estados Unidos para isso, mas ponto importante é que este encontro de Rubio com Mauro Vieira pode tratar, definir, delimitar quais serão as pautas que Lula e Donald Trump tratarão nesse esperado encontro pessoalmente entre eles. Mas, gente, olha, eu acho que esse encontro, essa reunião vai ter um alcance muito maior e pode até miar a reunião com o Trump. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, preste atenção nessas colocações da Globo. Expectativa, Júlia, da diplomacia brasileira, o que os diplomatas acham que pode e não pode acontecer nesse encontro, que todo mundo está vendo como uma espécie de antessala do encontro Lula-Trump. Sim, é uma preparação, né, que está todo mundo falando, deve acontecer na quinta-feira.
provavelmente na quinta-feira à tarde, mas o Itamaraty não está querendo confirmar, Renata, porque o último encontro de Marco Rubio com o nosso chanceler, Marco Rubio era senador, o nosso chanceler era embaixador em Washington, eles nem admitiram que o encontro aconteceu, e aconteceu. Então está todo mundo super cauteloso. 3 pessoas de um lado, além do chanceler, 3 pessoas de outro, 3 diplomatas. Então, do lado brasileiro, a expectativa é que vá a embaixadora em Washington, nosso negociador geral, que é o Maurício Liro, que foi daqui para lá, e também o responsável por assuntos econômicos Itamaraty, que foi daqui para lá. Bom, do lado brasileiro, o que a gente quer? Qual que é a nossa expectativa, né? Expectativa versus realidade. A gente quer falar sobre as tarifas e a gente quer... Aliás, o presidente Lula já falou isso no telefonema com o próprio Trump. E falar sobre as sanções às autoridades, visto e a lei Magnitsky. O que o governo acha que vai ter? Acha que eles vão tentar empurrar para a preparação do encontro mesmo. Lula e Trump podem se encontrar na Malásia ainda este ano. São 3 lugares que poderiam acontecer sem ser Brasil e Estados Unidos. COP está descartada, tá? Poderia ser na Malásia, poderia ser na África do Sul, que tem G20, e poderia ser Cúpula das Américas na República Dominicana. Mas acham que o Trump talvez não vá nesses 2. Então pode ser que ocorra no próprio Estados Unidos. Há também a avaliação de que Marco Rubio não é um expert em tarifas, é aquela agência americana de comércio, USTR. Não, avaliação, isso é um fato, tá? Isso é um fato que eles estão querendo ignorar. Então que a negociação seria com o USTR e não... Ou seja, a negociação com o Rubio vai ser sobre política. E a reunião hoje é sobre política. Todo mundo tá querendo ignorar isso, falando, sanção, não vai ter nada de sanção, não é ele que lida com sanção. Ele pode tirar a sanção no sentido que a sanção é derivada da política, mas vai ser uma conversa política e não uma conversa econômica, pra ficar mais claro. Uma conversa política e não econômica. E todas as narrativas que você vê da Globo e dos canais que são pautados pelo governo Lula, eles sempre falam de conversa econômica. Não vai existir conversa econômica hoje. Não com o Marco Rubio seria questões políticas e eles acham que haverá abordagem sim por parte de Rubio de assuntos da América Latina que o interessam, como, por exemplo, Venezuela e Cuba. De qualquer maneira, a diplomacia brasileira, integrantes ali já perceberam que Rubio está mais quieto, porque ficava todo mundo de olho nas redes sociais dele, que ele gostava de falar bastante sobre questões da política, inclusive brasileira, e por enquanto, Renata, silêncio. Não está postando. Bom sinal. Acabou isso, amigos. Não estava postando. Ontem no vídeo de mais cedo eu já comentei pra vocês isso aqui, ó. Voltou a postar. Secretário do Tesouro americano, que seria o cara da economia, Scott Bessent, acaba de afirmar que a tarifa adicional de 40% aplicada ao Brasil se deve a atuações do Alexandre de Moraes por adotar condutas que ferem o Estado de Direito, impõem censura e violam direitos humanos. Ou seja, para você tirar os 40%, você tem que negociar com o Marco Rubio questões políticas e questões em relação ao Alexandre de Moraes. Continuemos, presta atenção nisso aqui, ó. Apuração bem interessante, especialmente pelo timing. Olha o que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo tiveram reuniões hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma apuração do analista Caio Junqueira, está no site da CNN. E aí, por que é tão importante essa notícia? Eles se encontraram, eles foram se reunir lá no Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio. E com quem Marco Rubio vai se encontrar amanhã? Com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E aí, a CNN, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista com a perspectiva para esse encontro. Qual encontro? O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Aí, o Caio perguntou se esse Paulo Figueiredo tinha alguma informação sobre o que Rubio colocaria na mesa com Vieira. E Paulo Figueiredo respondeu: vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Então, é interessante, Yuri Pita, porque eles vão fazer ali quase que uma conversa prévia, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e um defensor dos Bolsonaros, né? Então, assim, é algo, o timing, ele é especialmente, como é que eu posso te dizer?
ele é especialmente maldoso, sabe? Ele é cruel, especialmente cruel esse timing, Yuri. Uma apuração. Pegaram a visão? A mocinha da CNN, timing cruel. Faz total sentido, eles estão perdendo, meus amigos. Eles estão perdendo. Aí agora saiu isso aqui, ó, presta atenção. Fiquem sabendo, anuncio aqui no programa hoje para vocês, que Eduardo Bolsonaro já deve estar chegando em Washington, se não chegou ainda, e eu vou amanhã de manhã, cedinho. E agora tem as falas deles, depois dessa fática, dessa reunião cruel, segundo a mocinha do CNN. Presta atenção nas falas do Dudu e do Paulinho. Estamos aqui em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. É isso, Paulo? Eu acho que, para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown. Continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito para o secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos, e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial, né, do secretário Bessent, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político, que hoje foi reafirmado por Scott Bessent e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder, negociador da questão comercial, o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política, como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos O que ele quer dizer aqui é que, para você resolver a questão comercial, que seria as taxações, você vai ter que resolver a questão política. Guardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos. Tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana. Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Ou seja, meus amigos, se você é do governo, se você é o Mauro Vieira, vê essa declaração, vê o cara lá em Washington, D.C., o que você acha? Como que você imagina que vai ser essa reunião? Você acha que vai ser um abraço de dois amigos, de dois apaixonados? Obviamente não, mano. Esquece. Já se estava com medo do Marco Rubio, já estava com receio. Agora, depois dessa reunião, que provavelmente aconteceu para passar uma mensagem, para arquitetar vários dados e fatos para a reunião do Mauro Vieira, esquece, meu amigo, esquece. Vai ser humilhação completa. A pergunta é, vai vazar o conteúdo da reunião ou não? Vai ser um vazamento unilateral, ou seja, só vai sair a narrativa do Mauro Vieira ou vai ser a narrativa também do Marco Rubio? Essa é a pergunta. E provavelmente sairá a narrativa dos dois e possivelmente, se o Mauro Vieira for inteligente, ele não vai tender a soltar grandes narrativas. Ele vai falar bem por cima e vai deixar o Marco Rubio se pronunciar, já que o Marco Rubio é a ponta forte da negociação. É assim que faz, pelo menos, nos manuais. Temos que saber se o governo Lula vai ter a capacidade de seguir os manuais ou não. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, saiba que às 5 horas vai sair mais um vídeo. Esse vídeo aqui tá saindo um pouco atrasado, mas o vídeo das 5 horas eu vou tentar fazer de tudo para sair dentro do horário. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima.